Pessoal, beleza? Então, seguinte, o que que eu vou fazer aqui? É basicamente uma análise sobre o quanto eu gostei e o quanto eu detestei cada arco de ReZero. Simplesmente o arco 7 acabou, e na minha opinião foram um dos arcos mais ruins que já tiveram. Eu acho que o arco mais ruim, mas eu vou entrar em detalhes disso. Não, eu não tô fazendo esse vídeo só porque eu quero falar mal do arco 7, não. É porque eu realmente me interessei em falar de cada arco especificamente, porque eu aprendi algumas coisas e entendi algumas outras coisas sobre ReZero que, ó, pra falar a verdade, eu tinha me perdido há muito tempo sobre isso. E agora faz mais sentido eu relembrar sobre essas coisas. Então, gostaria de falar aqui com vocês e ver se vocês também sentiram isso ou se vocês perceberam isso quando vocês assistiam. Só que antes disso, eu vou passar aqui para vocês algum dos patrocinadores aqui do canal, né? Porque eu tenho que fazer meu jabazinho, mas depois disso a gente vai continuar e vai seguir nessa forma. E depois eu vou explicar para vocês como que eu vou preliminar cada arco e como que eu vou dizer a nota de cada um. É um vídeo um pouco mais sobre conversa e um pouco mais falando sobre o arco realmente, como eu realmente não fiz nenhum roteiro, eu simplesmente estou falando aqui com as minhas análises, então vocês podem simplesmente discutir, que eu vou gostar também de ver o que vocês têm a dizer sobre esse arco, tudo bem? Então, vou passar agora. Momento Jabá. Terra dos Descontos apresenta Luminares Gamers, com frete grátis para todo o Brasil e com meu cupom ZA01 você recebe 5% de desconto na compra. Os produtos possuem variações de 16 cores que você pode controlar por controle remoto de acordo com seu humor. Garanta antes que acabe e personalize seu espaço. Yocine é o patrocinador de hoje. Yocine é um APK e é o melhor app para assistir filmes, séries, animes e futebol ao vivo e também desenhos animados. Tudo de forma gratuita e sem mensalidade. Nele você pode encontrar suas séries favoritas, filmes dublados e legendados com sistema de interface de fácil compreensão e que lhe proporciona uma ótima experiência. Baixe já pelo link na descrição e também no comentário fixado. Recomendo muito e ele está disponível para baixar na sua TV, Fire TV Stick, Smart TV e TV Box. Agradeço muito pela oportunidade de patrocínio e agora vamos seguir para o vídeo. Muito bem, pessoal, seguinte, como que vai funcionar? Eu planejei dessa forma, vou falar do arco 1 até o arco 3, só que eu vou falar da versão em anime, que for a adaptação, e a segunda temporada adaptou o arco 4 por inteiro, então também vou apenas citar do anime. Eu não vou falar dos arcos, no caso da web novel e da light novel, porque eu prefiro mais falar do anime, que foi o que o pessoal mais assistiu. Entretanto, vou falar do arco 5, do arco 6 e do arco 7 como web novel, tudo bem? Então vamos lá. Primeiramente, a primeira temporada de ReZero. E rapaz, eu devo dizer uma coisa pra vocês, demorou muito pra eu começar a entender porque que as pessoas dizem muito que ReZero, a primeira temporada é uma obra-prima e que o pessoal almeja tanto essa temporada como uma das melhores, mas depois de um certo tempo eu compreendi. Quero dizer, eu acho que de longe nenhum anime atualmente assim conseguiu me atingir de uma forma tão... ReZero basicamente foi mágico a primeira temporada. Como que eu posso explicar isso melhor? Tudo nele funcionou perfeitamente. Eu diria que a primeira temporada é nota 10 de 10. Simplesmente tudo funciona, a forma que o roteiro segue te deixa na curiosidade de querer conhecer, não só como é o desenrolar da trama, mas sobre os mistérios, os personagens, tudo parece meio simples, mas também parece meio novo. Por mais que essa situação do retorno através da morte seja algo que a gente já viu em outros filmes, como aquele doidão lá do Tom Cruise, só que nesse caso foi algo diverso, parecia ter um grau de profundidade maior, tanto pelos personagens com um grau de poder muito alto e com um protagonista muito fraco, mas que na teoria sabe se virar muito bem. E a construção da primeira temporada foi realmente assustadora. Cada morte tinha o seu peso, tinha sua história, cada personagem também tinha seus sentimentos. Subaru realmente refletiu muito sobre algumas pessoas. Eu entendo também que algumas pessoas não gostaram do protagonista, eu realmente entendo, o Subaru realmente é alguém que é muito chato, é muito egoísta e simplesmente é doido por atenção até uma certa parte do anime, mas depois disso uma transformação, uma metamorfose acontece que é lindo de se ver, e eu diria que depois, a partir disso, o momento em que o culto se revela pela primeira vez é muito épico, além da questão do perigo que esse culto representa. Afinal tá todo mundo falando sobre a bruxa que devorou metade do mundo inteiro, a bruxa da inveja que tem o poder para acabar com tudo e etc, e também o culto com os seus cultistas que são muito variados da cabeça e tudo mais. Basicamente é um perigo e uma ameaça bem grande e que realmente faz a gente ficar com uma atenção bem perigosa. Eu não lembro de nenhum anime nessa época e até hoje em dia que tenha um tipo de desempenho de estúdio muito bom. Eu lembro que a animação da morte da Ren na caverna foi algo incrível,
incrivelmente aterrorizante. Foi algo que não me deu medo, eu quero dizer aterrorizante que, tipo assim, passou uma emoção de que aquilo estava muito, muito, muito pesado. A aura daquele lugar foi muito tensa. Tudo que estava acontecendo por um motivo muito específico e aqueles motivos estavam cada vez mais cruéis. Eu gostei de como tudo até o fim me deixou angustiado. Eu, infelizmente, não sinto tanta angústia quanto as outras pessoas, mas eu diria que aquela produção e aquela cena foi uma das mais pesadas, sem realmente ter algo brutal, como por exemplo desmembramento ou então gore acontecendo. E foi realmente pelo contexto do peso daquelas ações e sobre voltar no tempo. Aquilo realmente deu muito valor para a obra naquela altura. E isso eu acho que ganhou muitas pessoas apenas por essa parte. E toda a enrolação e todo o desenvolvimento desse primeiro arco até a queda da Baleia Branca e os personagens que aparecem a partir dali são incrivelmente interessantes. E como eu disse, a primeira temporada funciona muito bem. Eu não lembro de ter visto uma temporada que funcionasse tão bem assim até hoje. Então simplesmente eu consigo, pelo menos hoje em dia, entender por que as pessoas adoram tanto ReZero, e eu devo aplaudir aqui. Realmente ReZero surpreendeu muito essa primeira temporada, e não é à toa que é um dos animes mais conhecidos, por mais que tenha uma fandom meio nichada. E agora vamos falar sobre a segunda temporada, que vai agora agir sobre o arco 4. Ah tá, antes disso, deixa eu só falar uma coisa. Sim, eu vou ignorar sobre a confissão da Ren, todo mundo sabe que aquilo é meio memes. No arco 4, o que eu posso dizer é que infelizmente foi inferior à primeira temporada. Eu não diria muito inferior, se eu fosse colocar uma nota, eu daria 8 de 10, mas pelo erro técnico, porque o estúdio fez muitos erros de design de personagens que me incomodaram bastante. Chegou um ponto mesmo de incomodar eu ver o Subaru assim e falar, maluco, que olhos e bocas são essas? E não só isso, muitos personagens estavam com cara do Subaru, tipo o próprio Garfield. Então deu uma certa estranheza, mas tirando isso, o desenvolvimento da segunda temporada foi igualmente tão bem feito quanto a primeira. Do início mesmo já te coloca numa situação que você fica, putz, lá se vai a Ren. E agora, velho, Tapei não perdoa mesmo, ele quer ferrar a Ren só pra poder voltar a atenção a Emilia. Mas depois que isso aconteceu, o Subaru foi pro santuário, teve as revelações da bruxa, tivemos finalmente o conhecimento da bruxa da inveja e como na verdade ela é, e sobre as suas personalidades, muitos mistérios aconteceram. Tivemos então a bruxa da ganância, que virou a waifu da época, e bem, isso eu meio que já esperava, só que infelizmente eu não caí nessa, gurizada. Eu não acho que Kidona seria minha waifu, então estou seguro. Outras coisas se desenvolveram muito bem, por exemplo, o Subaru usa essa autoridade da preguiça e o ápice que foi aquela luta contra o Garfield, além do peso de Sátila estar devorando o mundo e também outras coisas que de certa forma não apareceram no anime, mas na web novel deixa tudo bem mais pesado. Mas como eu disse, eu não vou citar sobre a web novel aqui, eu vou apenas falar sobre anime. E a produção do anime por inteira foi muito bem feita e muito constante, e apenas por erros técnicos eu realmente vou abaixar a nota para 8. E eu diria que aquela luta do Garfield contra a Elsa também foi o segundo ápice e o clímax da temporada. Foi simplesmente sensacional ver aquilo, e a personagem teve a sua morte tão merecida, finalmente dando um acabamento para aquela personagem que, querendo ou não, se não teve corpo, então provavelmente ela pode voltar, mas eu duvido que Tapei vai fazer isso, se bem que no arco 7 ele reviveu alguns personagens, né, então... Tapei. Além disso, uma coisa que eu achei muito interessante no arco 4, que eu também aplaudi bastante nos arcos 1 até o 3, que se estabelece a primeira temporada, é o sentimentalismo. Basicamente explorou muito sobre a humanidade do Subaru. Eu também demorei muito para perceber o que o pessoal fala sobre humanidade. Para mim, Subaru é um personagem genérico, mas assim, eu entendo algumas coisas se tornar mais humanos. Uma coisa que teve muito peso, além dessas emoções, foram no teste de Kidona, quando ele encontrou seus pais. Aquilo realmente pegou, e eu lembro até de ter feito um vídeo sobre isso que vai estar aparecendo aí no card, sobre como seriam os pais do Subaru depois de tanto tempo que ele ficou preso naquele mundo. E realmente é uma coisa muito pesada, o Subaru aceitou aquilo desde o momento que ele foi. Eu parei para pensar nisso apenas quando o anime demonstrou, além também do fato de que talvez ele não está voltando no tempo, e sim só criando outras realidades, o que me deixou um pouquinho mais pensativo. E deu um pouco mais de peso para as mortes dele, não que eu já não esperava. Além da nossa incrível e marcante morte dos coelhos que devoraram ele. E
Nossa, aquilo foi muito bom. Eu lembro de ter me arrepiado, além também de demonstrar o passado de Emília e cara, muitas revelações. Ó, pobre Pedreguesco, cara, eu não queria que ele sofresse tanto assim. Mas eu não vou me aprofundar muito em detalhes que a gente já viu, eu vou dizer só de uma forma meio vaga em algumas coisas. E eu vou começar a fazer isso a partir do arco 5 em diante, tudo bem? Porque eu não quero me prolongar muito aqui, senão vai dar mais de 10 minutos. Eu sei que vocês não ligam, mas vamos lá. Sobre o arco 5, eu já vou dar uma nota aqui pra ele. Novamente eu dou nota 8 de 10. O motivo de eu dar essa nota é porque o arco 5 foi muita porradaria, mas teve personagens muito interessantes, como por exemplo Regulus, que por mais que, né, se demonstrou um dos nossos inimigos aparecendo aqui para lutar contra Reinhardt, que realmente ele conseguiu lutar muito bem e conseguiu passar uma sinergia de perigo, já que ele foi um dos inimigos mais fortes e, se eu não me engano, tinha muita tensão que estava construindo em cima do personagem, não para tanto o anime, mas sim para o caso da web nova, que foi dito que ele é um dos arcebispos mais fortes, na verdade o mais forte deles. Então a gente esperava que o que ele fosse fazer seria da magnitude que foi, e realmente entregou algo incrível. Eu já ia falar Nicolas. E sim, Regulus é alguém com muita força e demonstrou essa força lutando contra Reinhardt por um longo tempo. Mas teve o seu ápice ali, teve a sua desenrolação, teve um pouquinho do seu passado, mas tirando isso, o Regulus é um personagem meio sem graça até. E tudo bem, isso eu também compreendi que é meio que o que Tapei quer passar. Um personagem muito forte, mas também não tem muito, tá ligado, pra apresentar. Ele é isso que ele é, e nada mais. E beleza, esse foi o maior perigo no caso pro Subaru e pra Reinhardt na trama principal, sobre impedir o casamento de Emília. Mas assim, eu acho bastante interessante também outros aspectos, por exemplo, Sirius lá e Batekaitos lutando também contra a Otto e também contra a nossa Feld, que apareceu um pouquinho, e sobre o cajado destruidor de dragões voadores de Equidona. Foram muitas coisas interessantes também, como por exemplo o Garfio contra o nosso querido, que agora eu não lembro o nome, Kurga, isso, era Kurga. E também sobre o passado de nosso caro Wilhelm com a nossa queridíssima, cara, desculpa, é Teresia, isso, eu quase esqueci o nome aqui, mas voltou no mesmo momento, é que faz tanto tempo que eu não falo o nome dela, eu não lembro, que simplesmente desvaiu um pouco da minha cabeça. Mas cada acontecimento desse arco teve o seu desenrolamento, teve a sua ameaça, seu grau, acho, de letalidade, e incrivelmente foi o arco que o Subaru menos morreu. Eu acho que ele só morreu 3 vezes por causa da habilidade da Sirius. Fora isso, Regulus foi mais justo, ele não matou o Subaru, apenas deixou ele incapacitado por um breve tempo. E também a gente teve algumas coisas que eu achei meio ruins, mas não de forma terrível. Eu diria ruins de forma tipo, oh não, tipo o que aconteceu com o Ren, tá ligado? Dá um peso mais pra obra. No caso foi o esquecimento de Crush, o que tirou ela de ser uma personagem eleita. Eu não sei se isso foi de propósito pelo Tapei ou se ele simplesmente quis fazer com que essa personagem sofresse mesmo, mas tudo bem. E também sobre alguns outros acontecimentos, já que Subaru não pôde salvar muita gente que a Capela transformou em moscas, e também ele conseguiu a habilidade de sangue de dragão dela e outras coisas que estavam acontecendo naquele período, que foi o desenrolar da luta de Garfield e também de outros personagens. E a trama principal que eu gostei bastante, que é a relação de Reinhardt com seu pai. É meio tenso que nosso querido Reinhardt não tem uma bênção divina para consertar as relações dele. Mas enfim, esse é o resuminho que eu tenho a dizer sobre o que eu achei do arco 5. E sim, eu achei ele 8/10. Agora bora falar do meu arco favorito, arco 6. Você já sabe, né? 10/10. Pra mim, tudo no arco 6 é bom. Eu não diria perfeito, porque eu também não vou ser exagerado ou favoritista. Eu acho o arco 6 10/10, mas ele também tem falhas. Só que essas falhas se sobrepõem, então acaba tendo uma nota ainda acima do que isso. E eu posso dizer pra vocês que foi o ápice do perigo e também da demonstração de que Subaru não pode ser descuidado em nenhum momento sequer. Até o comecinho do arco 6 foram eles chegando até a Torre de Pleiades do dito sábio e seus desenrolar, algumas mortes que aconteceram naquele caminho. Só que a partir do momento que eles entraram lá na Torre de Pleiades, teve alguns acontecimentos interessantes, como o conhecimento de Shaula, o conhecimento sobre Flúgio, o conhecimento sobre também os monólitos e sobre a bruxa, o dragão também vulcânica que estava lá em cima, que a Emília conversou depois. Mas pra mim, além do Rei de Astria, claro, que apareceu,
algo que eu gostei mais diverso foi a exploração do ser Subaru antes dele se tornar o que era da primeira temporada. No caso, a pessoa comum que ele era antes de vir para aquele mundo, já que ele perdeu a sua memória por causa de Lois, que tentou meio que roubar as suas habilidades, e eu só não tenho certeza se era isso. Acho que sim, se eu não me engano. Eu verdadeiramente posso acabar esquecendo pequenos detalhes assim, mas a trama por inteira foi muito bom. Os pesos das mortes foram realmente bem plenas, elas realmente tiveram valores, algo que infelizmente o arco 7 se perdeu. O arco 6 teve basicamente uma coisa que deixava tudo no fio da meada, sabe? Basicamente, se o Subaru tivesse feito uma coisinha que o Subaru normal, assim, com as memórias não fizesse, ele poderia se tornar outra coisa, como por exemplo foi o Ify da Gula. Cada coisa naquele arco foi incrível. Eu tenho que bater palmas pra Tapei, porque a construção do personagem, a demonstração de que Subaru tá vendo agora, tá se importando mais consigo mesmo, foi incrível. Eu adorei cada coisinha. É difícil dizer, não acontece tanta coisa, mas também acontece muita coisa. Infelizmente a Shaula vai pro Beleléu no final, o que me fez ficar um pouco triste. Mas eu aposto que talvez ela volte no arcos futuros, eu ainda não posso perder essa esperança. Eu apenas tenho a dizer pra vocês, se vocês puderem ler o arco 6, leiam. Se tiver anime do arco 6, eu ainda vou preferir que vocês leiam a web novel. A web novel traz muito peso pras tramas, e realmente é verdadeiramente muito bom. Agora vamos falar sobre o famigerado arco 7 e eu até gemi aqui, mas foi uma gemida de dor, sabe? Como que eu posso dizer pra vocês? Assim, o arco 7 ele não é ruim. Eu vou dar uma nota direta para vocês entenderem. Eu dou uma nota 7 de 10. É um arco muito bom, na verdade. Tem vários acontecimentos, muitos personagens muito interessantes. Foi mais interessante do que o arco 6 e o 5, como por exemplo o Todd, Vincent Abelux, Xa Gold. O Goss também foi até que interessante quando ele apareceu. As tramas de Bertestes e todos os personagens que apareceram até o momento foram muito bem trabalhados. Foram um universo novo que teve, além da grande eminência da calamidade, por mais que Subaru tenha sido trazido do nada para lá, a grande calamidade sobre o atingimento da bruxa na capital de Lugnica, e também sobre o desastre de Voláquia. Tudo parece muito perigoso e parece que um caos vai acontecer deliberadamente assim, só bup, e surge, sabe? Então causa uma sensação de medo, causa uma sensação de urgência, tanto pelos pessoas que estão seguindo Subaru. São as Sudrashianas e também outras pessoas que começam a seguir quando ele fala que é o filho do imperador. Então, tudo nesse arco tem uma mão volátil, sabe? É difícil explicar, porque acontece tanta coisa e também não acontece nada em certas partes, que fica até difícil pontuar certas coisas mais específicas, mas o que eu posso apontar aqui são a maioria das vezes de novo para os personagens, como por exemplo a aprofundação mais em Aldebaran e Priscila, por mais que não foi tanto quanto eu esperava, mas tudo bem, e também sobre Iorna, que eu gostei bastante dela, e outras coisas como eu também gostei muito de como ele abrangeu todos os generais divinos. Orbot, eu senti um ódio por ele por um breve momento também, e depois eu não dei muita moral, já que o Orbot parece ter sido nerfado no finalzinho da luta, ou então seus inimigos eram tão fortes. A urgência também e a luta de Cécilos contra Mazeroi, Emília vindo, Rank tá toda... É verdade, deixa eu me falar os pontos negativos. Até agora, os arcos não tiveram pontos negativos, mas no arco 7 teve vários pontos negativos, e eu vou falar pra vocês o porquê que a nota ficou 7/10. Primeiro ponto negativo que eu acho que vocês vão concordar comigo, Ren. Não que eu sou Emilia Feg, é porque a Ren tá chata mesmo. A Ren perdeu a memória, ela ficou de mimimi basicamente, tá? O que eu quero dizer é ela que ficou muito agressiva com Subaru, apesar de tudo. Por mais que eu entenda que ela sinta o cheiro da bruxa e tenha o seu passado e tudo mais, mas sei lá, cara, eu acho um pouco injusto algumas coisas que acontecem com o Subaru depois. Subaru demonstra estar fazendo uma coisa, até certa parte eu até entendo a raiva dela, mas depois mesmo o Subaru ajudando todo mundo, salvando uma penca de gente, a Ren continua da mesma forma, um pouco mais desacreditada nele do que do resto, por mais que ela acredite em outras pessoas, fora Subaru. Parece que ela acredita em qualquer uma pessoa que ofereça ajuda, mas Subaru ela não acredita, o que me deixa um pouco puto. Outro arco negativo que eu achei é que as mortes perderam muito seus sentidos. O que eu quero dizer com isso é que o peso de cada morte era muito relevante nos arcos anteriores. Sempre tinha uma coisa que demonstrava que o inimigo não tem como ser ultrapassado de formas padrões, ou simplesmente pode parecer algo impossível, ou uma barreira sentimental impede,
Mas no arco 7 não, as mortes só aconteceram porque Subaru foi descuidado do começo ao fim. E eu sei que muita gente vai falar, mas não dá pra impedir algumas mortes, certo? Tá tudo bem, eu entendo que algumas mortes não tem como impedir, só que Subaru tá sendo muito descuidado nesse arco. Ele tá literalmente no meio de uma guerra, ele tá junto com o Imperador. Eu tenho certeza, é que agora eu não lembro se ele sabe que é o Imperador. Não, ele sabe sim, ele tá com o Imperador, ele tá no meio de uma guerra, ele tá recrutando as pessoas pra lutar nessa guerra com o Imperador, e mesmo assim ele não tá tendo senso de que ele tá correndo risco de vida a cada segundo que tá naquele arco. Mas esse não foi o maior ponto negativo. Para mim, o maior ponto negativo foi a forma que Tapei desenrolou essa trama, cheia de conveniências, Priscila aparecendo em momentos que simplesmente só foram por roteiro, e muitas coisas acontecendo de forma não tão bem escritas quanto o arco anterior, que teve um desenvolvimento de cenas e de acontecimentos mais naturais. Aqui teve um pouquinho de forçação de roteiro para algumas coisas acontecerem e seguirem adiante, além de algumas coisas que alguns personagens fazem que não tem muita necessidade de ser tão relevante, e alguns focos em muitas conversas que não vão para lugar nenhum, coisas que simplesmente poderiam só Tapei dizer de uma forma mais simplificada, mais resumida. Ele não precisava fazer um capítulo inteiro de conversa só para explicar isso. Mas tudo bem, tirando essas coisas e a velocidade que o roteiro foi até acontecer seu ápice, que foi um pouquinho abrupto, mas que foi até bem. Tirando tudo isso, o arco para mim 7/10. Então é o que eu tenho a dizer. Muitas coisas eu achei interessante, tanto o passado do Imperador, quanto também a atenção às Dothraki, tanto a atenção para a relação de Subaru com Ren e também com Lois, por mais que eu não perdoe Lois, mas eu não vou entrar nesse tópico. E também sobre a atenção que foi sobre o Subaru estar morrendo por causa do mana acumulado em seu corpo, que simplesmente não fez diferença nenhuma, já que ele simplesmente não sentiu nenhum dos efeitos. Então só devo acreditar que ele não juntou nenhum mana, simplesmente só desvaiu. E também sobre a iminência das habilidades de Subaru que foram capadas, o que dá um pouquinho mais de peso, mas também perdeu um pouquinho mais de peso depois, já que isso foi um pouco meio que só resolvido de última hora e pronto, todos seguiram suas vidas. Então é por esse motivo que o arco 7 recebe nota 7. E sim, o arco 8 ainda não começou, e quando ele começar ele vai continuar direto do arco 7, da finalização do arco 7. E bem pessoal, é isso, e esse vídeo foi longo, o áudio bruto deu mais de 25 minutos. Eu vou cortar algumas coisas para vocês aqui, mas a conversa rendeu bastante. Eu sei que muitos de vocês vão querer ouvir, porque bem, é uma conversa interessante, não tem por que não ouvir. E sim, eu sei que eu não fiz muitas piadinhas aqui, eu fiz só umas conversas diretas, mas eu só dei a nota para o caso do Arcos, porque eu queria realmente dizer como eu via quando eu lia. Então eu só queria dizer mesmo, eu comecei apenas em 2023 por agora a entender por que eu realmente gostava tanto da primeira temporada de ReZero. Eu demorei muito para perceber isso, mas quando eu percebi, eu entendi tudo. O peso que a primeira temporada deu foi simplesmente impactante. Então, sim, foi incrível do começo ao fim. Então, pessoal, é isso. Eu espero que vocês também entendam alguns pontos que eu levantei aqui. Eu gostaria de ouvir a opinião de vocês novamente. Eu sei que muitos talvez não tenham paciência para assistir esse vídeo por completo, mas quem gosta bastante de ReZero vai querer saber um pouco dessas opiniões e também dar as suas opiniões. Eu sei que muitos de vocês têm muitas coisas para dizer, muitas coisas para reclamar, mas a gente tem que ser paciente com o Tapei. Às vezes os escritores dão um passo à frente e dois para trás, mas não tem BO nesse ponto. Uma coisa que eu não comentei no arco 5, mas vocês podem ignorar, é sobre alguns personagens chatos, tá? Meu amigo, pessoal, eu não tanquei a nossa querida diva que apareceu no arco 5. Eu acho que vocês sabem muito bem de quem eu tô falando. Mas é isso, ignorem ela e fingem que nunca existiu. Tanto que eu pulei os capítulos que ela tava, porque eu não tava aguentando essa praga, não. Então, pessoal, vou ficando por aqui. Até mais, falou e foi.